Perguntar não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde perguntar não ofende, no final de uma semana em que a nossa atualidade bateu um pouco mais do que a internacional, que foi marcada pela visita de Trump à China, um encontro interessante pela dimensão da comitiva de bilionários que acompanhou, inclusive com Elon Musk, entre os presentes, um sinal claro de que a China tem demasiadas cartas na mão no que toca à geopolítica mundial e que inclui o acesso às terras raras que são centrais para o desenvolvimento tecnológico. Mas o encontro foi interessante também pelos temas em cima da mesa, como a guerra que o americano havia anunciado que iria durar uns dias e que se arrasta criando pressões inflacionárias pelo mundo fora. Na Índia, esta semana, o governo veio pedir aos seus cidadãos que restringam os seus movimentos, que trabalhem, inclusive, a partir de casa, que não viajem sem absoluta necessidade, porque o racionamento de combustível tem de continuar. Isto a lembrar um pouco os tempos de má memória da pandemia do Covid. A propósito de má memória e olhando para a atualidade entre nós, que foi marcada pela saída do chefe do armário onde fingia que não ia ser candidato à presidência do partido que governa, e agora pergunto eu, por que foi que o chefe decidiu atrelar o anúncio da sua candidatura à vala das vítimas do 27 de maio? Curiosidade académica mesmo, porque estudei algum do tema do marketing político no mestrado e gostaria mesmo de perceber como é que foi que esta associação entre o anúncio da candidatura e uma vala com marca de um dos piores massacres em registro em África e possivelmente no mundo, como é que essa associação se lhe tornou na cabeça uma boa ideia, uma associação positiva, vencedora, como se quer que seja uma candidatura? Um episódio carregado de dor, de feridas abertas que voltam a sangrar a cada remexo ou menção leviana. Um episódio em que as respostas necessárias para algum tipo de luto e reconciliação verdadeiros continuam a ser evitadas porque os familiares das vítimas estão aí à espera dessas respostas. Como é que um tema com esta carga emotiva, histórica, traumática, mas simultaneamente pesada, conduída para os angolanos e para o MPLA em particular, porque foi um massacre sancionado pelo MPLA contra si mesmo e que feriu profundamente o tecido social e diria mesmo o ADN identitário da nação, como é que este tema pode servir para atrelar a um início de campanha política? O que é que pode prometer uma campanha que começa neste tom? Não me atrevo a tentar imaginar o que sentiram os familiares de pessoas que foram assassinadas pelo Estado que as devia proteger ao ouvir do nada nomes dos seus mencionados como tendo sido encontrados na dita vala, sem notificação prévia, sem informação processual, e ao ouvir no dia seguinte o chefe a anunciar que quer continuar o trabalho que tem vindo a fazer como motorista dos destinos da nação, agora a partir do partido que governa há meio século, que é o mesmo responsável pelos corpos na dita vala. Não me atrevo a imaginar, mas também não é preciso, porque a Associação de Órfãos do 27 de Maio, o M27, emitiu um comunicado esclarecedor sobre o que outra associação em memória do mesmo massacre, ouvida pelos meios públicos, divulgou como sendo uma vitória. É incompreensível, dizem os órfãos do 27 de maio, e doloroso que as famílias das vítimas não tenham sido previamente informadas nem devidamente envolvidas num processo que lhes diz respeito diretamente. O comunicado continua dizendo que, mais preocupante ainda, o surgimento de uma lista de nomes alegadamente correspondentes aos perfis das ossadas encontradas no cemitério do 14, sem que tenha sido explicado de forma transparente à sociedade e às famílias de onde provém essa lista, quais os critérios utilizados, quais os elementos probatórios existentes e que metodologia científica sustenta essas associações. O jornalista e jurista William Toné lembrou que nomes que constam da lista das ossadas agora publicada, encontradas no 14, foram enterrados noutras províncias e que entre os nomes dessa lista consta o nome de pessoas vivas.
O termo mais adequado que li sobre o assunto foi necrotério político, do opinion maker e jornalista Edson Neto, de cuja pena sou absolutamente fã e que aconselho a leitura dos seus escritos, e que diz o seguinte sobre o anúncio da vala. O timing desta publicação é de um oportunismo perverso no momento em que a candidatura de João Lourenço enfrenta o risco real de impugnação por ilegalidades na comissão preparatória e o sistema agita as ossadas para saturar a agenda pública com o peso do trauma. Este caderno 2, diz ele noutra parte do texto, não é um documento de ciência, é uma certidão de óbito coletiva passada por conveniência eleitoral. Parem de brincar com o que é sagrado. A memória dos nossos mortos não é um ativo de campanha, nem as valas comuns são palanques eleitorais. Edson começa por descrever, melhor do que eu poderia alguma vez fazer, o caso como uma encenação forense de mau gosto, onde o rigor se verga à conveniência de um calendário político que trasanda a desespero institucional. E por causa deste tema desespero institucional, o resto da semana correu de forma a confirmar esse dito desespero institucional. Higino Carneiro foi o alvo de tantos ataques sincronizados que de facto leva a pensar que o chefe poderá estar com algum medo da sua candidatura a tal ponto que nem se apercebe do quão primárias se vão tornando essas coincidências de timing que visam favorecer a sua corrida ao cadeirão onde parece ter colado. Higino foi intimado para ir à PGR, assim como terá sido de acordo com alguns reportes a sua filha e outros membros da família, e não podemos esquecer que o chefe gosta de ir atrás dos filhos, dos que considera seus opositores, que o digam aí os filhos de José Eduardo dos Santos, que lá saberá porquê, foi a pessoa que o pôs no poder. O Higino Carneiro viu as suas assinaturas invalidadas, vê o pessoal que apoia a sua candidatura vítima de perseguição, já aí há responsáveis de CAPs que o apoiaram a serem exonerados por congeminarem contra o líder. Vê o seu histórico de grande general associado ao tenebroso episódio do 27 de maio, que se terá gabado certa vez de ter capturado pessoa-chave no alegado golpe, e Carneiro já está então a provar do veneno especial maturado pelo partido que quer liderar e que há décadas se tornou proficiente em destruir tanto carreiras como vidas dentro e fora da esfera política ao sabor da vontade de quem está no trono. Só é pena que esse veneno não fique dentro das portas do partido e extravase, infelizmente, para danificar, para constranger, para colocar bem além, bem aquém do que poderia ser a vida dos milhões de angolanos que governa. Mas é com esperança sempre, querido ouvinte, que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra.